Olá, e hoje é o 8º dia do nosso jejum de 21 dias para o batismo com o Espírito Santo. E toda segunda-feira e sexta-feira eu tenho vindo aqui conversar com vocês um pouquinho, bem pouquinho. Eu tento ficar bem pouquinho, porque senão você também não tem muita paciência, né? E durante esses dias eu tenho dado dicas para você de como você vai alcançar esse objetivo, para que esse não seja mais um jejum, não seja mais um jejum em que você de novo vai dizer: eu não fui batizada com o Espírito Santo, eu não tenho o que é mais importante. Na semana passada a gente falou um pouquinho, né, do porquê que ele é tão importante, e hoje eu quero falar de uma coisa assim, que quando existe uma sede na gente, uma vontade de... Toby, ele estava fazendo barulho aqui. Quando existe uma sede, uma vontade na gente de buscar o Espírito Santo, você começa também, por causa dessa sede, você começa a perceber coisas. E o que eu quero falar para vocês hoje, eu não sei se vocês já perceberam, mas se não percebeu, vai lembrar. Não, se não percebeu, vai perceber agora. E se você já percebeu, você vai lembrar de praticar isso na sua vida. Não somente durante os 21 dias, mas sempre. Há um tempo atrás, quando eu vim para a igreja, quando eu estava começando a minha transformação, né? Tava bem assim, ainda ia só para agradar a minha... Quando eu comecei a me interessar, né, na época, antes de eu me converter até. E o que eu fazia? Eu gostava muito de assistir filmes, e minha sogra tinha uma coleção de filmes cristãos. E eu gostava dessa de assistir, então ela colocava, vamos assistir, muito espertinha ela, né? Vamos assistir esse filme aqui. E aqueles filmes me despertaram para certas coisas. E tinha um filme que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer esse filme. Era muito velho. Olha, nem sei se existe esse filme hoje. Mas o nome do filme era assim: Demônios no Templo. E aquele filme começou a despertar em mim algo. Porque ele mostrava... A história era de um pastor que foi para essa igreja e que a igreja era muito amarrada, a igreja não crescia, os membros não desenvolviam. E era assim, esse novo pastor cheio de fé chegou nessa igreja para mudar a situação. E o filme mostrava como que os demônios atuavam dentro do templo. Como que o demônio atua dentro do templo? Você pensa que você entra na igreja e os demônios ficam lá fora esperando? Não. Eles estão trabalhando ali dentro. Para quê? Para distrair você, para você não prestar atenção na hora da palavra, para te dar sono, para fazer a sua mente vagar. Tudo para que você entre vazia e saia vazia. E era assim que os demônios atuavam naquele templo. E ainda até hoje é assim que eu vejo eles atuando também. Eles não desistiram dessa tática, não. Eles atuam assim. E por causa disso, muitas pessoas não desenvolvem, não são batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque se deixam distrair pelos demônios que estão ali trabalhando naquele lugar, que estão trabalhando ali naquele momento. E como que eles fazem? Era interessante porque o filme mostrava claramente. Os demônios não eram assim, vestido de vermelho, aquela coisa feia, não. Os demônios eram como se fossem pessoas, tá? E como que eles atuavam? Por exemplo, o demônio ia lá, tinha uma hora, ia lá e dava um beliscão numa criança e a criança começava a chorar. Aí todos os membros olhavam para a criança e o pastor tá lá pregando, falando de salvação, falando do Espírito Santo, e todo mundo se distraía com a criança que estava.
Aí o demônio ficava assim, cantando canção de niná no ouvido da pessoa. Aí a pessoa, de repente, começava a dormir. Aí o outro demônio vinha e ficava assim, e você que depois que sair daqui você tem que fazer aquilo, né? Você já pensou nisso? Hein? Você já pensou o que você tem que fazer? E aí a pessoa, o que eu tenho que fazer quando eu sair daqui? Eu tenho que cozinhar para o meu marido, tem a minha sogra que vai vir almoçar e tal. Tô dando esses exemplos assim, não era exatamente o do filme, mas era assim. E eu vejo que muitas vezes, não só com quem não tem o Espírito Santo, é com todas as pessoas. O diabo, ele tenta distrair você durante a parte mais importante. E eu lembro que depois que eu vi esse filme, gente, foi muito legal, porque eu ia para a igreja, começava a dar o sono, diabo desgraçado, tá cantando aí para eu dormir, sai daqui, seu capeta. Aí eu ficava, agora que eu vou prestar atenção na reunião. Aí às vezes chorava uma criança e eu já ficava imaginando os demônios ali atuando dentro da igreja para distrair. Depois, quando eu era obreira, então, que eu via uma criança, o pai chegava com a criança, eu já pegava, deixa eu levar para a escolinha, por favor, que eu já sabia que o diabo ia usar aquela criança ali para distrair. Então, você vê, o que você tem que fazer, o que eu quero dizer com essa mensagem de hoje? Você tem que eliminar as distrações, você tem que ver o espiritual, você tem que ver o que o diabo está usando para te distrair. Por exemplo, às vezes você está até em casa, você quer buscar o Espírito Santo, mas é um telefone que toca, é uma pessoa que chega e você tá assim, não, eu tô no jejum de Daniel e eu tenho que ter o meu tempo com Deus, como a gente falou, né? E eu vejo isso até acontecendo comigo também. E se eu não tomo uma atitude drástica, não acontece. Não acontece. E você fica deixando para depois. Você fica depois, peraí, antes de eu dormir. Aí quando você vai dormir, você tá cansada. Você não tem mais o seu melhor para dar para Deus. Você busca assim, ó. Ai, Jesus! Sabe? Fazendo assim, então não é a mesma coisa. Tem que existir essa sede, essa revolta dentro de você e você estar vigiando o tempo inteiro para ver o que está te distraindo, o que o diabo anda usando para te distrair. De repente, você fica o dia inteiro vendo vídeos, você fica o dia inteiro vendo filmes evangélicos. Você põe um atrás do outro. Não estou dizendo que você não deve, mas eu estou dizendo que de repente isso aí está sendo usado como uma distração para você. Para que você não se dedique àquilo que é mais importante. Por exemplo, quando você vai à igreja, como que tem sido o seu desenvolvimento? Porque as palavras na igreja são importantíssimas, gente. A minha conversão só aconteceu, a minha transformação, a minha conversão, o entendimento, são nas reuniões, que são importantíssimas. Você nunca pode sair daquela reunião assim, como já aconteceu comigo. Peraí, o que foi mesmo? O que foi mesmo que foi pregado hoje? Não pode. Porque se aquela palavra te marcou, se aquela palavra falou com você, se você estava atenta, então você não vai esquecer aquilo. Aquilo ali te marcou. Então você tem que ver o que o diabo está usando como distrações. O que ele está usando para te distrair? De repente, na hora da palavra, você senta lá atrás. Já é uma coisa ruim, tá? Você senta lá atrás, porque quando você senta lá atrás, eu sei que nem todo mundo pode sentar na frente, mas se você está sedenta, chega mais cedo e procura sentar na frente o mais próximo possível do altar. Vocês viram a reunião, né? No domingo passado, o Bispo Macedo falando do altar. Poxa vida, senta junto do altar porque é diferente. Então, você geralmente não dá importância a isso, você chega tarde, ou você chega na hora, mas você sabe que a igreja vai estar cheia e você não vai conseguir chegar na frente. Então, chegar na hora já não é mais o suficiente, você tem que chegar antes da hora, e muito antes da hora. Isso aí conta tudo.
na sua sede, na sua luta, você tá assim, eu vou conquistar, eu vou alcançar o que eu quero e nada vai me impedir, né? Não é chegar, você tem que chegar meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, não importa. Pessoal que vai pra show aí do Justin Bieber, chega quantos dias antes e fica lá naquelas filas enormes para ver um menino cantar? Ah, por favor, você tá buscando algo muito mais poderoso, muito mais importante. Então, não vale a pena você chegar mais cedo? Vale. Se você não tem essa sede, aí tá faltando realmente. Se você não tá sedenta, então, se você tá assim, eu quero, tem que ter a sede. E essa sede te faz vasculhar, te faz buscar o que está te atrapalhando, o que está te impedindo. Você não fica só assim, Jesus, mostra para mim. Não, porque Jesus não vai fazer, Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. O vasculhar faz parte da sua, é a sua parte, não a parte de Deus. O buscar, o vigiar, tudo é a sua parte. O que é a sua parte, Deus não vai fazer. Então, se você tem essa sede, se você está sedenta de verdade pelo Espírito Santo, que é o bem maior que você pode ter, então você tem que começar a fazer isso. Você tem que estar atenta quais são as distrações, o que anda te distraindo e te impedindo de ser batizada com o Espírito Santo, te impedindo de prestar atenção nas reuniões, te impedindo até de ter essa sede. Até essa sede, ele te distrai para que você não tenha essa sede do Espírito Santo. E de repente é por isso que você tá assim, tá bom, eu vou fazer o jejum, mas vai ser só mais um jejum. Só mais um jejum, porque não vai mudar nada. Se você não agir, se você não tiver sede, se você não buscar essa sede e dessa fonte, primeiro você tem que ter sede para você querer beber da água. Entende? Você não vai querer beber água se você não tem sede. Então, o Espírito Santo é a água. Você tem que criar o ambiente para você ter sede. Você tem que fazer isso em você. Você tem que entender, porque as distrações te fazem não querer, não ter sede. Você bebe da água do mundo. Mas olha, beber do Espírito Santo é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida. Então eu fico por aqui hoje. Essa é a mensagem para você. Pensa nisso. Quais estão sendo as distrações? O que o diabo está fazendo para te distrair e te impedir de chegar no seu alvo? Um beijo grande e até sexta-feira. Mas não esqueçam que continuam as mensagens diárias. Até sexta-feira com esses vídeos, tá bom? Um beijo grande, que todos vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Fiquem com Deus.